Bem-vindo ao canal. Eu sou Roberto Takani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Hilar Santa Mônica. Ajude você também. Peço também a sua ajuda para o nosso canal. Uma ajuda, clicando no joinha, no inscrever e também no sininho. E com isso vocês vão receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? E enfim, eu não vejo... Hoje eu vou responder uma pergunta bem interessante encaminhada pela Michele do Acre, né? Ela fez a seguinte pergunta: o que são plantas CAN? Eu vou tentar responder essa pergunta numa linguagem mais simples possível, tá certo? Mas eu acredito que você vai entender o que seja plantas CAN. Vídeo que eu vou deixar muitas informações bem bacanas aqui para que vocês possam entender melhor o que seja as plantas CAN, tá certo? Quando a gente fala, tá certo, em plantas CAN, normalmente são plantas que na verdade sobrevivem em condições totalmente inóspitos, tá certo? Ambientes onde normalmente são de temperaturas elevadíssimas, muito pouca, na verdade, oferta de água para a sua sobrevivência. Então a gente está falando de plantas que normalmente estão nos desertos, tá certo? Muitas plantas, inclusive, a gente encontra no semiárido brasileiro, no cerrado brasileiro. São plantas que, na verdade, conseguem sobreviver a condições de falta extrema de água. Então, estamos falando de plantas como cactos, algumas orquídeas, tá certo? E muitas outras espécies de várias famílias que a gente vai comentar aqui, tá? Que conseguem sobreviver 6, 12, um ano sem água, tá certo? É óbvio que ela não vai ficar com o formato bonito que elas se encontram normalmente no comércio, mas elas vão estar vivas, né? E isso que importa nas plantas CAN, tá certo? Como uma diferença drástica, é mais ou menos como se fosse alface, tá certo? Feijão, né? Essas culturas, se você deixar de regar durante 5, 7, 10 dias, essas plantas morrem, tá certo? No caso das plantas CAN ou MAC, algumas pessoas chamam de MAC, M-A-C, a gente vai falar daqui a pouco, seja isso. Essas plantas conseguem sobreviver tranquilamente 3, 4, 6 meses. Por isso que eu digo, sempre que as primeiras plantas que as pessoas que vão entrar, nesse mundo do cultivo de plantas deveriam trabalhar, deveriam aprender a cultivar, são exatamente essas plantas, porque elas são resistentes, tá certo? Elas são resistentes, mas a falta de água, o excesso de água, você vai acabar prejudicando e é assim que muita gente acaba matando as plantas, tá certo? Tem um livro, de plantas suculentas, tá certo? Eu só não incluí nela os cactos, tá certo? E as orquídeas, que na verdade são plantas, muitas são plantas CAN, tá certo? Mas se eu fosse colocar todas as plantas, esse livro ficaria num tamanho infinito, tá certo? Então eu tenho um livro, de plantas suculentas, mas aqui eu vou falar algumas, de plantas suculentas mais conhecidas. São as cactáceas, Todas as cactáceas sejam plantas CAN, tá certo? Muitas euforbiáceas, tá? As classuláceas, tá? Várias espécies da família liliácea e assim por diante, tá certo? Tem muitas espécies, Alguns autores falam em mais de 200 mil espécies, de plantas CAN,
tá certo? E o que seria esse can, né? O C vem da letra, primeira letra das classuláceas. Foi as classuláceas as primeiras espécies a ser identificado esse sistema, na verdade, de fotossíntese, que é a fotossíntese pela metodologia CAN, fotossíntese pelo sistema CAN, tá certo? Por isso o C. O A e o M seria acid metabolismo. O que significa isso? É metabolismo do ácido classuláceo, tá certo? Não sei se ficou claro para vocês, mas é um conjunto de plantas que conseguem sobreviver a essa situação, tá certo? Obviamente que na situação natural, muitas dessas plantas, elas não vão estar bonitas como a gente vê no dia a dia, tá certo? Mas são plantas que conseguem sobreviver, tá, a essa situação de estresse muito complicada, como altíssimas temperaturas, falta de água e ambiente que venta muito e assim por diante, tá certo? Pessoal, antes de prosseguir o vídeo, né, eu peço a sua ajuda, tá certo? Clique no joinha, no like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e também clique, tá, no sininho preto, que ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá certo? Conto com vocês, hein? Vale a pena dizer aqui também que eu tenho vários vídeos de plantas CAN, tá certo? Aliás, muitos vídeos, tá certo? Então, se você puder assistir também, ela tá no playlist que eu denominei de Você Conhece Realmente Essa Espécie. Então, eu já tô com mais de 50 vídeos também, tá certo? Nessa seção de plantas, né? De espécies que você deveria assistir, tá certo? Muito pouca gente fala das espécies, tá certo? De uma forma técnica, ok? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? E por final, né, eu queria comentar o seguinte, são plantas que muita gente deveria cultivar em casa, né? Porque são plantas resistentes e muitas delas florescem, né, e com flores até grandes, né? Posso dizer que as próprias orquídeas são plantas cãs, tá certo? Mas muita gente acaba matando essas plantas pelo excesso de água, tá certo? Você não vai, por exemplo, não se pode deixar um vaso de planta cã dentro de uma bacia com água ou balde com água. Você viaja e quando voltar elas vão estar mortas, tá certo, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado com excesso, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá certo? Esse assunto é muito técnico, é bem complicado de passar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente, né? A gente vai tentando passar aqui informações um pouco mais técnicas, científicas, tá certo? Numa linguagem um pouco mais simples, tá certo? E não esqueça, né? Se você gostou desse assunto, né? Inscreva-se, tá? Clique no joinha, tá certo? Compartilhe esse vídeo, tá? Que isso ajuda muito o nosso trabalho, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, eu dedico o vídeo para uma instituição filantrópica, né? E hoje estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Essa entidade recolhe meninas, tá, que tiveram problemas com abuso sexual, né? Meninas e crianças, né? E a gente tem ajudado essa entidade também. Se você puder ajudá-los, também seria bem interessante. Qualquer material é muito bem-vindo, tá certo? Livros, roupas usadas, alimento não perecível, tudo o que você puder doar, tá certo? Também peço ajuda para o nosso canal, tá certo? Como de praxe, né? Eu peço que vocês cliquem no joinha, no inscrever-se, tá?
e também nesse sininho preto, né, que ajuda muito a gente aqui, tá certo? Conto com a sua colaboração. Aguardo você no próximo vídeo, tá? E muito obrigado.